Shuhari, o caminho da maestria, ou como você pode se tornar um mestre em qualquer área desejada. Neste vídeo eu vou te explicar como usar esta ferramenta poderosa para aprender melhor e mais rápido, gerar ideias e ativar a sua criatividade na área que você quiser. E hoje, como a gente está aqui no trabalho interior, nós vamos focar isso, os exemplos, no despertar da consciência, no trabalho interior, mas você pode usar isso daqui para qualquer área que você quiser. Bora lá? Bom, essa ferramenta eu conheci nesse livro Ganbate, que é um livro com vários conceitos da filosofia, da cultura japonesa, para diversas áreas da vida. E me chamou muita atenção porque faz um caminho muito interessante desde o iniciante até o mestre. E que a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida, em qualquer habilidade que nós queiramos desenvolver. E resume de uma forma muito simples todo esse processo que pode levar anos, décadas, uma vida inteira. Então, quando a gente entende esse processo, a gente consegue perceber, primeiramente, nas pessoas que fazem grandes coisas no mundo, naquelas pessoas que a gente gosta de ver, de seguir a sua arte, a sua performance, a sua forma de fazer, de viver. Quando a gente vai aqui para o Shuhari, a gente vai encontrar que elas seguem esse padrão. Então, nós precisamos aprender a usar esse processo na nossa vida. Identificar onde a gente já está em cada uma das áreas e onde a gente pode melhorar e qual que é o próximo passo a seguir nisso daqui. Então, o Shuhari a gente pode dividir em 3 círculos concêntricos. Shu-ha-ri, que são 3, não sei se palavras japonesas ou 3 ideogramas, aqueles desenhos. Primeiro vem o Shu, que significa proteger ou obedecer. No núcleo central desse Shuhari, na base, estão os fundamentos. Você tem que conhecer o ABC, você tem que aprender a escrever antes de se tornar um mestre da escritura, da literatura. Você precisa aprender o seu vocabulário, articular as suas ideias antes de ser um mestre da oratória. Você precisa dominar os fundamentos, as práticas do despertar da consciência antes de se transformar num mestre da vida. Então, toda pessoa, todo profissional, todo mestre da vida, todo sábio, em algum momento foi um iniciante que teve que aprender os fundamentos. Mas ele não se contentou com só saber o básico, com só saber por cima. Ele percebeu a importância de não só conhecer esses fundamentos, mas dominá-los. De fazer muito bem, de conhecer muito profundamente o que faz a sua arte. Você vê um grande artista e ele sabe as técnicas básicas, as mais simples, e ele combina elas fazendo algo que é do outro mundo. Ele conhece sobre a combinação de cores, ele conhece sobre a luz, sobre as sombras, ele conhece esses detalhes tão pequenos, mas com o domínio tão grande dele, ele consegue fazer maravilhas. Logo vem no segundo passo, nesse segundo círculo, uma vez que você conseguiu dominar esse primeiro, você passa para o segundo, onde você ainda segue no primeiro, mas também está aqui, que é o explorar. Esse Ra significa devagar, explorar. É quando você já começa a usar essa base que você tem dos fundamentos para testar coisas novas, para sair um pouco dessa caixa, ver como que é lá fora, ver se tem alguma coisa que serve e aperfeiçoar, provar, testar, sair da teoria para a prática. E num terceiro momento, quando você já está na vida provando, comprovando esses fundamentos, explorando novas coisas, novas ideias com o tempo, com a experiência, com a sua bagagem, você vai passar para o Ri, que é o transcender, que significa também ir embora, separar-se disso e criar algo totalmente novo. Então a pessoa domina tanto os fundamentos
da arte, que ela consegue brincar com eles e criar algo novo que até vai em contra de certas regras, mas porque tem um domínio tão grande, continua harmonioso. Quando a gente vê um Jacob Collier na música, né? Alguns o chamam de o novo Mozart, eu, sem saber muito, consigo apreciar as loucuras que ele faz, né? Até no seu jeito de ser, mas na música, que para alguns, obviamente, não é uma música normal de se escutar, mas para os bem entendidos, ele está com total controle da música e criando coisas que seriam inimagináveis para muitos músicos muito experientes. Busca aí Jacob Collier. Isso nas diversas áreas a gente vai encontrar. Então, quando a gente está aqui no caminho interior, o que a gente busca? Que a nossa consciência se desenvolva em alma. Que a gente, algum dia, nas nossas infinitas milhares, milhões de existências, possa se transformar em um mestre. Não nós, o nosso ser, possa se transformar em um mestre com a nossa ajuda, com a ajuda dessa alma humana. Então, a gente precisa ter em vista esse caminho da maestria. A gente tem que dominar os fundamentos da espiritualidade, do despertar da consciência, de todas as áreas, de tantas áreas que tem a ver com esse despertar, com esse conhecimento interior, com essa sabedoria do universo. Mas a gente não pode ficar ali seguindo suas regras dos mestres, seguindo à risca o que eles comprovaram. A ideia dos mestres não é ensinar para a gente como animais mansos aí seguir, né, como ovelhinhas, tudo que eles falam. A gente tem que provar, a gente tem que buscar as nossas próprias experiências, os nossos próprios erros. Não quer dizer que a gente vai cometer erros sabendo que são erros, mas os erros vão sair. Com as melhores intenções, às vezes a gente comete erros, mas se a gente domina os fundamentos, a gente percebe, a gente aprende deles, a gente descobre coisas. E tomara que algum dia a gente possa transcender ao Ori, que é essa nossa própria luz, que é esse nosso próprio mestre interno, que tem a sua questão particular, a sua forma de ser, a sua assinatura astral, a sua coisa única para dar para a humanidade, para o mundo. Então vamos ver agora, num segundo momento, um exemplo de como eu posso perceber isso, esse churrari, esse caminho da maestria no nosso trabalho interior. Quais são esses fundamentos, esse ra, essas explorações e algumas ideias do que poderia ser esse transcender, falando da consciência e desse trabalho. Bom, então para o nosso trabalho interior, como que a gente pode entender um pouco isso daqui melhor? Se vamos no Shu, nos fundamentos, eu vejo isso como a base, os elementos necessários, essenciais que a gente precisa para fazer um trabalho interior, para fazer um trabalho espiritual, a grande obra. Então eu coloquei aqui algumas dimensões, né, da natureza onde a gente existe e certos aspectos que para mim são fundamentais. Se a pessoa não domina o básico disso e não aprende bem isso, são como eslabões de uma corrente onde no eslabão mais fraco vai arrebentar essa corrente e aí vai ficar o trabalho dessa pessoa. Então, se a gente vai aqui na parte física, né, na parte mais material, para mim a parte física se resume ao corpo, ao seu corpo físico, ao estado dele e uma vitalidade. A saúde que tem esse corpo, como os seus órgãos estão funcionando, em que nível de doença ou de saúde cada um dos seus órgãos se encontra. Tem gente que quer fazer o trabalho espiritual, mas fica doente frequentemente. Ele não tem uma vitalidade necessária para aguentar. Tem gente que quer praticar meditação e adormece, dorme literalmente. Por quê? Porque está muito cansado. Tem gente que quer sair em corpo astral, tem lá um sonho lúcido, mas não traz na memória as recordações, porque a memória está fraca. Então aqui no corpo e na vitalidade, a gente está falando do metabolismo, de conhecer de nutrição, de se alimentar bem. Eu sempre falo dos 4 fundamentos dessa parte. Alimentação, e não quer dizer que você tem que se regir por uma dieta estrita.
Aqui entra dominar esses fundamentos, o que o seu corpo precisa. Exercícios, movimento, dar movimento ao seu corpo, não precisa ser necessariamente numa academia, mas você precisa fazer alguma coisa, alguma atividade física que tonifique os seus músculos, porque os seus músculos são mecanismos do transporte energético dentro do seu corpo. Se você não tem um corpo tonificado, não digo musculoso, mas tonificado, a energia não consegue, as correntes elétricas não conseguem fluir tão bem pelo seu corpo. O descanso, um fundamento essencial, a qualidade do seu descanso, como você dorme, e que tem muitas outras conexões, não com o exercício, com a alimentação, e a respiração. Um fundamento essencial que não só serve para o corpo físico, para a vitalidade, mas serve para muitas outras coisas. Então, uma pessoa querer fazer um trabalho espiritual, despertar a consciência, se conhecer, se aperfeiçoar, se autorrealizar, ignorando isso, como se o corpo fosse da matéria, como que essa casa que a gente vive pode estar de qualquer jeito, ela não vai conseguir. Se ela não toma aí os seus chazinhos para limpar, depurar o fígado, se ela não faz as suas limpezas intestinais, se não faz a limpeza da pele, tantas coisas para desintoxicar esse corpo e tantas maravilhas que tem para a gente cuidar dele, vai ser muito difícil. Então essa é a base. Cuidar bem do seu corpo. Segundo, se vamos para o nível astral, o mundo das emoções, aqui para mim tem 3 coisas importantes. O domínio emocional. A gente se acostumou, primeiramente, a ser analfabeto emocional. A gente não conhece as emoções. Pra gente, a gente tá triste, a gente tá feliz. Mas as emoções, elas são, não vou dizer infinitas, mas elas são muitas. Tanto no espectro positivo, quanto no espectro negativo. E a gente tem que aprender a ter um domínio. Hoje em dia é muito aceitável o desequilíbrio emocional, é muito aceitável brigar no trânsito, é muito aceitável perder a paciência, gritar, chorar e fazer tantas coisas que são totalmente um desequilíbrio emocional. Para a pessoa que está nesse caminho, sim, você vai ter eventos difíceis, você vai chorar, você vai sentir coisas, alegrias, você vai estar eufórico em alguns momentos, mas a gente, com o passar do tempo, tem que ter esse domínio, tem que conseguir essa serenidade que fala o epíteto, essa parte estoica, que não é sentir emoções, mas conseguir voltar para o equilíbrio o mais rápido possível. Porque senão por aí vai um monte de energia. Vai um monte, a gente queima toda a energia que a gente cuidou aqui, o nosso emocional come. Aqui tem muito a ver com os sentidos, com o que chega pelos nossos 5 sentidos que está aqui, a gente tem que dominar isso. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente come, o que a gente toca, o que a gente sente de cheiro, que tudo isso vai para a emoção. E também tem a ver com os chakras que estão no corpo astral. A gente tem que ativar esses chakras porque eles têm poderes e eles têm muita relação com os nossos hormônios, com as nossas glândulas, com o ritmo da vida dentro de nós, com experiências fora do corpo que a gente pode ter. Então, conheça disso, aprenda a ativar isso, aprenda a cuidar disso. Vamos passando para o nível mental. Na parte mental, para não colocar muita coisa aqui, eu resumiria em primeiramente a razão. A gente já viu alguns vídeos aqui nesse canal que a gente fala que a razão não é esse intelecto, não é ganhar discussão, não é saber um monte de coisa, ter opinião para tudo. Razão é quando a consciência usa a nossa mente para raciocinar sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. Nessa luta do autoconhecimento, que o bem vença aqui. Que eu não tome atitudes guiado pelo ego. E se tomei, porque tomei. Isso é razão. Cuidar bem da nossa razão. E para isso a gente tem que blindar nossa mente de toda essa informação, todo esse lixo das notícias, das coisas do mundo que não tem nada a ver com o nosso trabalho. Não digo que você tem que ser um alienado que não sabe nada de lá, mas comece a perceber ou a refletir se essa informação que você consome realmente te ajuda de alguma forma ou só entorpece a sua razão.
Só te deixa lutando pelas coisas de lá, enquanto que aqui dentro você está alimentando coisas que não são muito saudáveis. E buscar ao máximo ir conseguindo esse silêncio da mente, que esse lago, que a mente se mantenha sereno. Isso é a utopia, é o objetivo final, mas com o tempo você vai ver que em vez de estar aí mexendo e com um monte de ondas fortíssimas, sua mente consegue ficar mais calma, mais pacífica, mais silenciosa. Então esse é um fundamento. Não é só para os monges zens, não é só para quem medita. A gente tem que lutar, cuidar com a intenção de ir entrando, chegando cada dia mais perto desse silêncio, dessa quietude mental. Vamos para o mundo causal. No mundo causal está a consciência. A consciência vem desse mundo, o mundo das causas, o mundo do DNA, o mundo da epigenética. E a consciência se expressa como presença, estar aqui. Por isso que a gente tem a série dos domingos, aí, mais de 10 vídeos, falando de mindfulness, de atenção plena. É um fundamento. Estude essa série, estude livros, veja, pratique, porque esse é um fundamento. Se você não consegue estar aqui, a sua consciência não vai despertar, e se ela despertar, ela vai ficar um pouquinho desperta e vai dormir de novo. Se você não estiver aqui agora, não tem trabalho espiritual, não tem autoconhecimento, não tem aperfeiçoamento, porque é a consciência que faz isso. E ela precisa de tudo isso para que ela possa fazer o trabalho aqui embaixo. Do que adianta a consciência ver tudo que ela tem que fazer se o corpo dela não consegue atuar? A mente dela não dá, as emoções descontroladas, a falta de energia, o corpo que está caindo aos pedaços. Esquece. E ainda coloquei aqui o mundo espiritual, mais em cima da consciência, está a nossa alma divina, o nosso ser. E para mim um fundamento essencial, podemos dizer aqui, a oração. Que não é orar, não é repetir aí o Pai Nosso, ou Ave Maria, ou a oração que você souber de cabeça. Isso é rezar. Fazer isso mecanicamente é rezar. Agora, quando você faz de coração, quando a consciência faz isso, e mesmo que não seja uma oração feita já, com as palavras do seu coração, você se dirige ao seu Pai, ao seu ser, à sua Mãe Divina, aos mestres do invisível, ao mestre que você queira. E você pede ajuda, você agradece, você se conecta. Você está realmente com essa religião. Você está conectado, a parte divina com a parte humana estão conectados. E essa parte espiritual começa a falar com você. Seja pela intuição, seja pelas coisas da sua vida. E aí você precisa orar e aprender a obedecer. Porque nós somos muito rebeldes. O nosso ser, por meio dos eventos da nossa vida, por meio das coisas que ele faz a gente sentir no coração, nos diz muito. Mas vai ver se realmente a pessoa faz caso, obedece o que o ser, o espírito diz. Então, nesse nível mais profundo, essa oração nos permite ter essa conexão, conversar com o nosso ser. Que para você vai ser em palavras, mas a forma como ele vai te responder vai ser sinais na vida. O campo quântico, né? Nossa Mãe Divina, Mãe Cósmica Universal, ela vai reagir pelos eventos da sua vida, ela vai te dar sinais de que você está se comunicando com esse campo quântico. Então esse seria só na parte do Shu e só alguns detalhes. Então a gente vê que o Shu, ele é o pequenininho aqui, mas ele é gigantesco, ele é uma bola que está por baixo de tudo isso aqui. Esse é o fundamento. E quanto mais alto é um edifício, mais fundo tem que ser as fundações dele. Então, quanto mais alto você queira subir na montanha da iniciação, do caminho espiritual, mais embaixo, mais profundo tem que ser os seus fundamentos, o domínio. E podemos colocar aqui também, obviamente, faltou junto aqui a meditação. Vamos colocar como parte aqui da mente. É uma ciência que a gente tem que dominar. Que só na meditação a gente pode fazer o Shuhari também, né? A meditação tem os seus passos, as coisas de dominar e tudo isso.
Mas bom, vamos então para um segundo momento. Bom, num segundo momento a gente vai dominando isso. Na nossa base do nosso trabalho espiritual, a gente está cuidando do corpo, da mente, das emoções, estamos presentes, estamos orando. E a gente começa a interagir. A vida começa a trazer para a gente essas oportunidades de explorar. Porque uma coisa é a teoria sobre o que eu sou. Mas na vida prática, a vida me mostra, nos pequenos detalhes, o que eu realmente sou. E se eu estou atento, eu estou explorando. Mas agora já com esses fundamentos, já com essa base que me permite ir para lá, para a vida e perceber melhor na prática as coisas como são. Então disso vem, por exemplo, a filosofia. O amor, a sabedoria que é a filosofia. Mas qual a sabedoria? A sabedoria dos eventos da vida. Não lá fora, mas aqui dentro. O que essas coisas lá fora geram aqui dentro? Isso é filosofia. Quando eu me questiono, quando eu me pergunto por que esse barulho da moto lá fora, nesse exato momento, me irrita. Por quê? Porque eu estou gravando um vídeo. Porque é desarmônico. Porque para que fazer tanto barulho? Precisa chamar atenção. Mas eu nunca estive numa moto. Eu não sei o prazer, talvez, que é e que toda a rua escute. Então, estou julgando porque isso me está irritando, mas se eu aproveito este evento, se eu filosofo, em vez de eu ficar bravo, eu descubro algo em mim que talvez eu desconheça e percebo que uma pessoa com uma moto do outro lado da rua, indo para o seu compromisso, tem mais poder sobre mim, sobre minhas emoções, que eu mesmo. Então, fechando parênteses aqui, filosofia. A filosofia já é essa exploração, porque aqui já não tem um certo e errado. Cada pessoa é única, você tem que se conhecer. A sua vida vai te mostrar. Você não pode sentar do lado do mestre, de um mestre e ficar perguntando, mestre, o que eu faço agora? A menina me falou que quer tal coisa. Minha mãe me pediu tal coisa. O chefe no trabalho me fez esse problema. O mestre não pode te dar as respostas. Você, com a base que você tem que encontrar as suas respostas. Você vai encontrar insights, luzes, centelhinhas assim, espaços de, uau, isso eu tenho, isso acontece. Você vai encontrar truques, vamos colocar esse nome aqui, truques. Coisas que funcionam só para você. Você fez um monte de prática lá e você achou uma que, nossa, essa daqui me faz sentir coisas, me deixa no momento. Continue usando ela. Talvez para ninguém mais funcione, mas para você funciona. Você vai achar práticas que combinam com você. Práticas de higiene mental, práticas de alimentação, práticas de exercício, práticas para dormir melhor, práticas para meditar, práticas para conectar com o seu ser. Você tem que ter o seu conjunto de práticas. Aquelas práticas que você pratica, que você continuamente usa e que dão resultado para você, que geram esses insights, que são esses truques. E aqui o que eu refletia é que nesse nível a gente ainda talvez queira moldar a vida. Aqui a gente teoriza sobre a vida no Shu. A vida deveria ser assim. Eu deveria fazer isso, deveria acontecer isso, o resultado, a meta. Aqui na realidade, a vida já não é como a gente teorizava e a gente ainda quer moldar ela, a gente ainda quer que a vida se adapte. Por isso eu acho que tem tanta busca por manifestação, porque a manifestação é o caminho, é a forma de usar todos esses princípios para moldar a realidade, a vida ao que você quer, não é assim?
E eu vou fazer algum dia um vídeo sobre manifestação, sobre coisa assim, porque é algo interessante de se analisar, mas pra gente que está nesse trabalho interior, a gente quer ir mais além. Então aqui a gente ainda está querendo moldar a vida aos nossos desejos. E vamos então para o terceiro passo. Então o terceiro passo, quando a gente já está praticando, quando a vida já está nos ensinando, a gente está descobrindo a nossa própria forma de fazer as coisas, as práticas que funcionam para a gente, a forma de se alimentar e tudo isso. Bom, aqui também entra muita psicologia, né, no Ra. A filosofia lá fora e a psicologia aqui dentro. No Ri é como o extrato de tudo isso, que é o que eu sempre falo, que é o objetivo desse canal, que é fabricar a nossa própria luz, nossa luz própria. De tudo isso, desses fundamentos que você aprendeu com os mestres, nos livros, nos cursos, nas escolas, e que você praticou aqui, se você vai chegando, transcendendo, você vai encontrando a sua própria verdade. Você vai encontrando o que é real para você, o que vem do seu ser, o que é a sua própria luz. E não importa se outra pessoa diz que assim não é, se você comprovou, isso é. Pelo menos para você, isso é a verdade. Que a sua verdade de agora seja a mesma de 5 anos, provavelmente não vai ser. Você, como consciência, vai continuar passando por tudo isso e vai refinar a sua verdade. Mas a verdade é o que você comprova. E a gente não pode avançar no caminho espiritual de teoria comendo conto dos outros, ainda que seja do Mestre Jesus, do Mestre Buda, do Mestre que você quiser, do mais exaltado da galáxia. A verdade dele é a dele. E você não pode assimilar a verdade dele lendo sobre a teoria dele. Em algum momento, essa teoria dele, o objetivo dele é que alguém viva isso e chegue à sua própria verdade. Se converta no seu próprio mestre. Consiga a sua própria luz. E aqui é quando a gente já não quer moldar a vida. A gente aprende a moldar-se a vida. Não sei se tem acento aí. A gente já não está lutando e querendo manifestar e querendo que as coisas sejam como eu quero que seja, como o ego quer que seja. A gente aceita que tudo vem do Pai. Como diz, não sei se na Bíblia, né, que nenhuma folha cai de uma árvore se não é pela vontade do Pai. Aqui é onde a gente vive isso. Não quer dizer que eu sou conformista e que a vida como ela é. A vida está me indicando o caminho. Se a vida está me mostrando que eu sou desorganizado, não é porque eu continue sendo desorganizado. É porque eu aprenda a organizar-me. Se a vida está me ensinando, está me mostrando que eu tenho uma debilidade com a bebida, não é para que eu continue me metendo na bebida, é para que eu trabalhe sobre esse elemento da bebida e aprenda a ser livre disso. Mas aqui a gente aprende a fluir com a vida. Em vez de ficar lutando, a gente aprende a abraçá-la. Ô vida, o que você tem para mim hoje? Ô vida, qual que é a lição? Ô vida, que coisa boa que você me trouxe. Ô vida, que coisa má, mas que eu posso aprender com isso. Então aqui a gente está criando, porque a vida vai continuar sendo o que ela tem que ser. Mas agora a gente está fazendo algo disso. A gente está criando uma própria luz. A gente está extraindo com esse Iri. Depois de dominar os fundamentos, depois de explorar, a gente está fazendo a nossa própria luz. A gente está cumprindo com esse objetivo da nossa vida. E no fim a gente seguiu esse caminho do Shuhari, o caminho da maestria da vida, disso que a gente veio aqui fazer na matéria. E essa é uma forma simples da gente entender. Faça o exercício, analise qual seria esse caminho nas coisas que você já fez na sua vida, na cozinha, na sua profissão, no cuidado com seus erros, com seus filhos, na sua relação amorosa com você mesmo. Em quais momentos, em quais fases você está em cada um desses.
e onde também você pode melhorar, né? Porque isso daqui também nos serve como um guia da onde a gente pode melhorar ou da onde está faltando. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, esse é esse conceito do Shuhari, caminho da maestria para você se tornar um mestre. E eu espero que você escolha ser um mestre da vida, da sabedoria, despertar essa consciência e fazer o seu trabalho interior. Deixa nos comentários aqui o que você achou, se você já conhecia esse conceito, que outros vídeos você gostaria de ver, que outros temas a gente poderia conversar aqui. E também comento que por meio desse canal eu estou entregando esse Shu. Esses vídeos servem para você ter um fundamento desse despertar. Provavelmente em algum momento a gente vai fazer o Ra, a gente vai fazer um grupo de práticas, não sei como que vai ser, mas a gente vai ter que passar para esse nível da vivência, seja online, seja presencial. Então também vou te deixando aí, provavelmente já no futuro eu vou ter alguma newsletter, informativo, e-mails, onde você vai poder se inscrever e receber informações dos eventos e qualquer coisa assim para fortalecer essa comunidade. E esperando que algum dia todos nós podamos chegar nesse nível da maestria de ser donos de nós mesmos e poder compartilhar isso com o mundo. Te agradeço de coração o seu tempo, espero que chegue na sua consciência todas essas ideias. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço.